por elementos diferentes saídos de partes diferentes da Bíblia que depois são ensinados como se tivessem saído do livro do Apocalipse. Na verdade, a palavra arrebatamento não aparece em nenhum lugar na Bíblia. Quem acredita no êxtase em sentido literal diz que ele virá antes do terror e de tribulações. E houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. Tão grande e tão poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. O terremoto gigante que atingiu o sul da Ásia em 2004 gerou uma tsunami monstruosa que matou mais de 270 mil pessoas. Foi a tsunami mais mortal já registrada na história. Alguns acreditam que o terremoto foi um precursor de tragédias maiores. Os crentes também dizem que o Apocalipse prevê uma catástrofe global, ocasionada por um corpo celeste. E caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e muitos homens morreram. Apocalipse capítulo 8, versículo de 10 a 11. Para sustentar seu ponto de vista, os crentes procuram provas não apenas nas escrituras, mas na ciência. Embora colisões em larga escala com asteroides sejam raras, os crentes afirmam que um enorme meteoro poderá estar destinado à Terra. Publicidades recentes de possíveis impactos cósmicos convenceram muitos crentes de que as supostas tribulações estão próximas, e esses tempos terríveis de tribulações são simbolizados pelos 4 personagens mais infames da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu olhei e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. O cavaleiro branco significa conquista. O cavaleiro vermelho representa a guerra. O negro carrega uma balança que quer dizer colapso econômico e fome. O último cavaleiro é o mais temido. E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia-o o inferno. Apocalipse 6, versículo 8. Os crentes dizem que a chegada dos 4 cavaleiros sinalizará o começo do fim. O caos e a destruição dos 7 anos de tribulações. Metade da população da Terra morrerá durante os 7 anos de tribulações. A maioria dos estudiosos diz: relaxem. João não estava descrevendo um apocalipse futuro, mas um perigo claro e presente. Um império temido a leste de Roma. Os partos. No final do século I, qualquer romano que lesse o livro do Apocalipse entenderia que os 4 cavaleiros eram os partos galopando contra as legiões romanas, e eles temiam os partos em particular. Os partos em seus cavalos brancos, com seus arcos e flechas. Essa seria a imagem formada na mente deles. No cenário do Apocalipse, os 4 cavaleiros preparam o caminho para a figura mais sinistra de todas. A Bíblia o chama de a besta. Os que aderem a esse cenário apocalíptico o chamam de Anticristo. Eles acreditam que ele levará a humanidade a uma batalha final. O Armagedon. Se o Anticristo viesse à Terra, você o reconheceria? O Anticristo virá sob um disfarce diabólico ou coisa parecida, dizem os crentes.
Ele será a pessoa mais popular que o mundo já viu. Quer dizer, esse cara vai ser um astro do rock. Os que acreditam no cenário do Apocalipse dizem que o anticristo um dia governará o mundo e causará um sofrimento nunca antes visto. Sua verdadeira identidade acabará por ser conhecida, porém, tarde demais. É improvável que saibamos quem ele é logo de cara. Duvido que saiba quem é, mas eu sei, acredito que esteja vivo. Esse é um cara que teve os 6.000 anos da história da humanidade embutidos na cabeça através da inspiração de Satã. A noção de um anticristo aparece em toda a Bíblia. No capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, Paulo descreve o anticristo como o filho da perdição. O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus se refere a um falso Cristo e a falsos profetas. Embora no livro do Apocalipse o termo anticristo nunca apareça. Em vez disso, João o chama de a besta. E vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Desde que o Apocalipse descreveu a besta, os crentes têm tentado identificá-la. No século XIII, o Papa Inocêncio III chamou o profeta Maomé de anticristo. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero chamou o Papa de anticristo. O Papa respondeu com a afirmação de que Lutero era o filho de Satã. Muitos ditadores, desde Napoleão a Hitler, foram chamados de anticristo. A ideia de anticristo ficou impregnada na imaginação de muitas pessoas e foi reduzida a uma única pessoa muito má que irá liderar o mundo sob uma nova ordem. No Apocalipse, João deixa uma pista de sua verdadeira identidade. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o número dela é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. 666. Para decodificar seu significado, alguns estudiosos apelaram para a gematria, uma antiga prática hebraica relacionada à numerologia. O alfabeto hebraico tem 22 letras e cada letra tem um equivalente numérico. Acontece que pela gematria, que é o simbolismo através dos números, podemos imaginar quem era o 666. Quando os historiadores bíblicos aplicam a gematria a figuras famosas do século I, eles obtêm um par exato para o número 666. 666 era Nero Kaiser. César Nero, o imperador. Traduza o nome César Nero do grego para o hebraico e o resultado dos números de cada letra será 666. Na verdade, ele foi chamado de a besta por alguns de seus contemporâneos, principalmente por ser um cara mau. Ele era famoso por perseguir cristãos e matar os que não se curvassem a ele. Nero cometeu suicídio antes de João escrever seu Apocalipse, mas sua reputação continuou viva. Para alguns estudiosos, 666 é a mensagem codificada de um exílio cristão. O que João quer fazer naquele contexto é uma acusação do culto imperial romano. João diz que ele custa vidas humanas. Alguns cristãos fundamentalistas discordam. Para eles, o anticristo está vivo e ele usará sua marca para controlar a humanidade. No cenário deles, o Apocalipse trará o caos. Para sobreviver, cada pessoa precisará aceitar a marca da besta, como o Apocalipse prevê. E a todos os homens pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fará ter um sinal em sua mão direita ou nas suas testas.
E que nenhum possa comprar nem vender, senão o que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17. Na época de João, tais marcas não eram fantasia, mas fatos da vida. Antigamente, uma marca era usada para identificar indivíduos que seriam usados como soldados ou escravos. A tecnologia usada em identificações evoluiu muito desde a época de João. É bem possível que a biométrica ou a tecnologia por scanner, implantes de chip, sejam usados para impor essa marca. Se eu conseguisse pegar seu número de seguro social, se eu conseguisse fazer isso, você estaria socialmente morto. Não poderia abrir nenhuma conta bancária, nem arrumar um emprego, não poderia fazer nada. Essa seria a maneira pela qual a besta exerceria seu controle usando a marca. Parece que temos um problema. Me ajudem aqui. Ok, saia daqui.